Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para deixar mais uma palavra para o teu coração, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, e o verso 1, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o meu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vazias, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, então diante da tua presença, Deus, para te pedir, ó Pai, venha falar aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai querido, traga, Deus, a revelação da tua palavra para os nossos corações, para as nossas vidas, ó Pai. Que através dessa palavra, Deus, nós possamos, ó Deus, nos achegar mais perto de Ti. Que através dessa mensagem, Deus, que irá, Deus, que essa mensagem tocar os nossos corações, que nós possamos, ó Deus, ser cheios da Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Fala conosco, ó Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem é reconhecendo a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer uma história dessa mulher que ela tinha uma família e de repente o seu marido agora morre. E quando ele chega a falecer, a Bíblia vai dizer que agora o credor bate na porta da casa dessa mulher, dizendo que iria levar tudo, que iria levar os 2 filhos que ela tinha, porque o seu marido tinha uma grande dívida com ele. Então o credor bate na porta dizendo: se não pagar essa dívida, eu vou levar os seus 2 filhos para serem servos meus. A mulher que já tinha perdido seu esposo, a mulher que já estava vivendo uma vida angustiada, entristecida pela situação que ela estava vivendo, agora ela fica desesperada com essa situação, porque o credor vai levar os seus 2 filhos. É a única coisa que ela tinha após a perda do seu marido. Então agora ela lembra que o seu marido era servo de Eliseu. Então ela vai falar com esse profeta. E quando ela chega no profeta, ela desabafa e ela diz: Eliseu, o meu marido está morto, o teu servo está morto, e agora o credor bateu na minha porta querendo levar meus 2 filhos. E a resposta de Eliseu é: o que te hei de fazer? Só que eu acho interessante que quando Eliseu está respondendo o que te hei de fazer, ele termina dizendo: o que tens em casa? O profeta não tinha nenhuma resposta para ela. Ele faz uma pergunta: o que te hei de fazer? Só que acredito eu que quando o profeta está dizendo o que te hei de fazer, Deus fala ao coração dele, pergunta para ela o que ela tem em casa. E a pergunta para nós hoje é: o que temos em casa? O que tens na sua casa? A Bíblia vai dizer que quando é perguntado isso, a mulher responde dizendo: eu não tenho nada em minha casa, senão uma botija de azeite. Ela responde dizendo: não tenho nada em casa. Por quê? Ela está vivendo um momento de angústia, ela está vivendo um momento de tribulação, ela está vivendo um momento de desespero. E quando ela para pensar, ela vê que não tem nada mais. Só que de repente ela se lembra: eu tenho uma botija de azeite. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você está dizendo:
eu não tenho nada na minha casa. O meu coração está vazio, está cheio de angústia, cheio de medo. Não tenho nada mais. Só que Deus está dizendo, você ainda tem uma botija de azeite. E essa botija de azeite é que vai fazer a diferença na tua história. A botija de azeite daquela mulher fez a diferença na história da família dela. Porque quando ela fala, eu tenho uma botija de azeite, o profeta então diz, vai, pega as vasilhas emprestadas, não poucas, enche essas vasilhas de azeite e depois venda, e com o lucro paga as suas dívidas e vive do resto. E eu separei algumas direções que o Senhor nos dá diante desta palavra. O azeite representa o Espírito Santo. E toda vez que a gente se encontra em momentos de lutas, todas as vezes que a gente se encontra em momentos e que enfrentamos problemas, nós vemos que nós não temos nada. A gente fica angustiado, a gente fica preocupado, a gente fica desesperado. Só que se a gente tiver um pouco da presença do Espírito Santo, vai fazer a diferença na nossa vida. O profeta, a primeira direção que ele dá para aquela mulher é, vai. Deus, quando foi falar com Josué, quando Josué estava angustiado pela morte de Moisés, ele diz, Josué, levanta-te e dispõe-te e passa o Jordão. Deus, o pastor falou em umas ministrações passadas que Deus não escolhe quem está parado. Deus escolhe quem está em ativa, quem está trabalhando, quem está fazendo algo. Então a primeira direção que Deus dá para aquela mulher através do profeta é, vai, faça a tua parte. Meus irmãos, aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Ele vai responder a nossa oração. Só que para isso, o que é para nós fazermos, é nós que temos que fazer. Não adianta, Ele não vai fazer aquilo que Ele nos capacitou para fazer. É nós que temos que tomar essa atitude, vai. O vai significa levanta-te, sai da zona do conforto, faça alguma coisa, faça a tua parte. É essa a primeira direção que o profeta deu para ela. Porque ela poderia muito bem, depois dessa pergunta que ela faz para o profeta, depois da resposta que ela recebe, ela poderia muito bem ir para sua casa e ficar parada, ficar estacionada. Mas o profeta deu uma direção para ela, vai. E ela foi, ela obedeceu, ela se levantou, ela se colocou na posição. E é isso que Deus tem para nós hoje. A direção, a primeira direção que Ele nos dá é ir. Nós temos que avançar, nós temos que ir, nós temos que fazer aquilo que é para a gente fazer. A segunda direção que eu encontro do profeta para aquela mulher é que ele fala assim para ela, providencie muitas vasilhas e não poucas. Eu acho muito interessante essa direção, porque ele fala para ela, providencie as vasilhas, mas não pede poucas não, não vai atrás de pouca coisa não, pede muitas. E ela vai e obedece o profeta. Só que o que eu entendo é que Deus, Ele é generoso. Deus, Ele está pronto para nos dar coisas abundantemente. Coisas espirituais. Coisa que nós precisamos, que é a nossa necessidade. Ele está pronto para nos dar abundantemente, sem medida. Só que aquela mulher, ela pegou o tanto que ela precisava naquele momento. Ela não quis abundantemente, ela quis na medida que ela precisava. Eu entendo que quanto mais nós buscamos, mais nós recebemos do Senhor. Quanto mais nós nos dispomos para orar, para jejuar, para buscar, para ler a palavra, mais a presença do Espírito Santo vai nos visitar. Mais cheios do Espírito Santo nós seremos. Mas é isso que Deus está pronto ali para derramar a presença dEle abundantemente, sem medida. Só que depende da minha e da sua atitude.
E a pergunta é: quanto nós temos buscado? O quanto nós temos buscado o Senhor? Desde quando parou os cultos no templo, o quanto você tem buscado a Deus? O quanto você tem orado, o quanto você tem jejuado, o quanto você tem lido a palavra, estudado. Aquela mulher, ela pega as vasilhas, a direção é: não pegue poucas. E é isso que Deus está falando comigo, com você hoje. Aquilo que eu tenho para você é grande, só que você tem que ir buscar. Aquilo que eu tenho para você é abundante, mas para isso você tem que buscar. É como a fonte. A fonte é inesgotável. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. A fonte é inesgotável, tem água. Só que para isso, nós que temos que buscar essa água. A terceira direção que o Senhor dá para aquela mulher, através do profeta, é: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Quando nós estamos em necessidade, em angústia, em apuros, precisamos do socorro de Deus. E temos que, primeiramente, em primeiro lugar, ir até Deus. Muitas vezes a gente diante do problema, a gente já quer falar para alguém. Eu falei isso na ministração minha passada. Muitas vezes a gente quer ir e comentar com alguém aquilo que está acontecendo conosco. Mas a direção que o profeta dá àquela mulher é: vai, feche a porta. Entra o teu filho com teus filhos e fecha a porta. E eu entendo aqui que é no secreto, é no íntimo que Deus irá te dar revelações profundas. É no íntimo que Deus irá te dar experiências maravilhosas. Aquela mulher, talvez, se ela convidasse os vizinhos que emprestaram as vasilhas, talvez o milagre não tinha acontecido na vida dela. Talvez o azeite não tinha enchido todas as vasilhas. Mas quando o profeta diz: vai, entra na tua casa, fecha a porta sobre você e seus filhos, Deus está dizendo: eu quero tratar com você no íntimo, no profundo. E é isso que Deus está falando conosco hoje. Tem coisas que Ele vai nos revelar somente no oculto, somente no íntimo, somente quando nós buscarmos com a porta fechada. É o que diz em Mateus 6. Mateus 6,6. Quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Nós temos que entender que nós precisamos recorrer, diante ao problema, diante de dificuldade, recorrer primeiramente a Deus. Porque só Ele pode nos dar a direção certa para nós vencermos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Aquela mulher, ela obedece às direções do profeta. Ela vai, ela busca as vasilhas, ela entra na sua casa, ela fecha a porta. E é o que Deus quer para mim e para você hoje. Ele quer que nós vamos, nós temos que ir, nós temos que avançar, nós temos que buscar pela presença dEle. A palavra fala que nós vamos encontrar Ele quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Aquela mulher, ela estava sem saída, ela já tinha perdido o seu esposo, e agora ela poderia perder os seus 2 filhos. Ela estava sem nada, sem esperança, sem fé, sem coragem de continuar. Mas quando ela ouve a pergunta: o que tens em casa? Ela se lembra daquela botija de azeite. Talvez você esteja parando para pensar agora e refletir como está a sua vida, e talvez você esteja falando: não está dando certo, não tem nada em casa. Mas ainda eu creio que tem um pouco de azeite. E se tiver um pouco de azeite, se tiver um pouco de fé, se tiver um pouco de esperança, ainda tem jeito para você. O Espírito Santo, Ele quer te encher. Ele quer entrar no teu coração e fazer morada. A quarta direção que eu encontro para esta, o que o profeta diz àquela mulher,
E eu acho que essa direção é o coração desta mensagem. Ele olha, e é importante nós aqui reconhecer que é necessário a gente ser cheio do Espírito Santo. Porque se estivermos cheios do Espírito Santo, todas as demais coisas serão postas no seu devido lugar. É a quarta direção. Nós temos que reconhecer a necessidade que nós temos de ser cheio do Espírito Santo. E tem algumas coisas aqui que eu marquei para falar com você hoje. Algumas funções do Espírito Santo. A necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo é porque é o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo quem nos traz a direção aos filhos de Deus. É pelo Espírito que mortificamos a carne. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunhas de Jesus. São do Espírito Santo as manifestações, os dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. Foi no Espírito Santo que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. E eu acho mais interessante é isso aqui. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são atitudes que nós necessitamos manifestar diariamente, e ela vem dos frutos do Espírito. Só tem amor, só tem paz, só tem alegria, só tem bondade, só tem fidelidade quem é cheio do Espírito Santo. É essa necessidade, são atitudes que nós temos que tomar no nosso dia a dia, que são frutos do Espírito. Se eu e você não estiver ligado no Espírito, se eu e você não estiver cheio do Espírito Santo, vai faltar amor, vai faltar alegria, vai faltar domínio próprio, vai faltar fidelidade. E aí é onde a gente começa a ficar fraco. É onde a gente começa a se afastar de Deus. Mas hoje Deus nos dá um alerta que nós precisamos buscar pela presença do Espírito Santo. Ir ao encontro de Deus. Essa é a nossa necessidade. A igreja depende do Espírito Santo para almejar a vinda de Cristo. Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. A boa notícia é que, segundo o milagre ocorrido na vida daquela mulher, Deus não derrama o seu Espírito Santo por medida, mas abundantemente sobre aqueles que têm sede dele e vão a Cristo para beber da água da vida. Aquela mulher, ela recebeu o milagre dela. O problema dela foi solucionado. E hoje, se a gente entender isso, que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, todas estas coisas serão colocadas no devido lugar. Mas nós necessitamos ser cheios de amor, ser cheios de alegria, de paz, de domínio próprio, de fidelidade. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pedro, sem o Espírito Santo, ele nega Jesus por 3 vezes, para não ser preso, para não ser morto. Mas lá em Atos, você vê que quando Pedro é cheio do Espírito Santo, agora ele não tem medo da prisão. Ele vai preso por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Pedro, sem o Espírito Santo, ele é um homem carrancudo. Ele é um homem que qualquer coisinha ele quer matar, ele quer tirar a orelha de alguém. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, quando ele toca em alguém, é para que alguém saia curado. Como o paralítico da Porta Formosa. O Espírito Santo transforma as nossas vidas. E eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Porque você vai se lembrar agora, o Espírito Santo vai fazer você trazer a memória como era você sem a presença de Deus na tua vida e como é você hoje com a presença de Deus.
E você vai começar a analisar as diferenças, e você vai começar a buscar mais pela presença do Espírito Santo na tua vida. Porque com a presença do Espírito Santo, o nosso caráter é transformado. É um avivamento que vem de dentro para fora. Começa lá dentro a transformação. Aquele povo estava no templo reunido para ser cheios do Espírito Santo, só que nem todos ficaram ali. Nem todos aguentaram ficar todos os dias clamando. Mas 120 aceitaram e não pararam de buscar, buscaram intensivamente, todos os dias. E de repente ouviu-se um som, como de um vento impetuoso, e encheu todo aquele lugar. E aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo abundantemente, sem medida. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas hoje, que a partir de hoje, nós possamos entender que é necessário ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que é necessário nós buscarmos por essa presença, na oração, na leitura da palavra, no jejum, na consagração. Nós temos que buscar, porque o Espírito Santo irá vir sobre nós, e nós receberemos o amor dele, nós receberemos a paz que só ele dá. Eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, eu entro diante da tua presença, Deus, e eu te agradeço, Deus, por essa palavra que o Senhor ministra aos nossos corações. Pai, eu creio, Deus, que esta palavra alcançou corações. E nesse momento, Deus, eu libero, Deus, a tua presença, derrama, Senhor, a tua presença sobre a vida dessas pessoas, Deus. Pai, eu não sei aonde essa pessoa está, se está na sala, na cozinha, no quarto, eu não sei, Deus, mas eu peço que neste momento o teu Espírito Santo alcance ela, Senhor, e transforme a vida dela, Pai, e que através do teu Espírito Santo nós possamos almejar a sua vinda, que nós possamos estar preparados para a sua vinda, Pai. Pai, em nome de Jesus, talvez, Deus, tem pessoas que estão passando por problemas, dificuldades, que pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão, ó Pai, desesperadas pela situação que está enfrentando, mas, ó Deus, ainda na sua casa tem um pouco de azeite. Pai, eu creio, Deus, e eu peço que esse pouco de azeite venha começar a fazer a diferença na história dessa mulher, na história desse homem, na história desse jovem, ó Pai querido, para que o teu nome seja glorificado. Espírito Santo, venha encher as nossas vidas com a tua presença, e que possamos, Deus, ser transformados de dentro para fora, Pai. Que possamos ser cheios de Ti, ó Deus. Que possamos ser cheios do Teu fruto, que nós possamos ter o Teu fruto em nós, Pai. O amor, a paz, a longanimidade, Deus. A fidelidade, o domínio próprio, Pai. Que é o que nós precisamos no nosso dia a dia. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos capacita. Senhor, nos orienta dia após dia, Pai. Porque nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da Tua presença. Pai, o salmista Davi fala, quando ele caiu em pecado, Senhor, ele vem se humilhar na Tua presença, e ele diz, Senhor, não retires de mim a Tua presença, porque ele viu, Pai, e ele entendeu que a Tua presença é necessária na vida dele. Pai, que nós possamos reconhecer isso também, Senhor, que nós precisamos, nós dependemos da Tua presença em nossas vidas. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado, Deus, por esta palavra. Continue abençoando a vida de cada um, Senhor, visitando a cada lar, a cada família aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.